falando aí de norma ortográfica, né? Então, a primeira questão é uma questão que vai falar a respeito da letra Z, o uso do Z. Isso pode dar dúvida para muitas pessoas. Veja aqui, que não cometemos nem mesmo o menor deslize. Então, a palavra deslize ali, nós até destacamos em amarelo. Então, deslize, Z. Como podemos ver, o vocábulo deslize é grafado corretamente com a letra Z na última sílaba. Beleza? Isso é o enunciado. Agora veja o que se pede. Entre as palavras abaixo, assinale aquela que com essa mesma letra está grafada corretamente. Isso quer dizer o quê? O que significa esse enunciado? Que nós temos aqui 5 palavras, todas elas contêm a letra Z, mas que em apenas uma delas o Z está correto. Ou seja, tenho 4 distratores, quer dizer, 4 alternativas em que eu tenho um erro e tenho apenas uma alternativa correta. Então nós temos aqui xadrez, através, gás, freguês, atraso. Bom, é uma questão fácil, não? O que acontece? Palavras como gás, né? Por exemplo, de repente, se você achar num texto mais antigo, você pode até talvez achar gás com Z. De repente, a questão de ortografia na língua portuguesa nem sempre foi um ponto pacífico. Então, houve uma época em que não havia uma norma oficial e as pessoas que escreviam utilizavam o critério etimológico, ou pelo menos que achavam que era etimológico. Com os acordos ortográficos entre o Brasil e os outros países de língua portuguesa, isso foi se sistematizando, pelo menos para nós. Então veja, o que nós temos hoje? Eu não vou acentuar nenhuma palavra no final que tenha Z. Né? Então, por exemplo, esse é através. Através tem acento, mas não termina com Z. Então, através está errado. Gás. Gás tem acento, mas não termina com Z, termina com S. Freguês. Freguês tem acento, mas não termina com Z, termina com S. E atraso também não é com Z, é com S. A nossa alternativa é letra A, xadrez. Então, nossa alternativa correta é xadrez. Xadrez, sim, é com Z. Então, espero que você tenha acompanhado aí, né? Essa questão, como eu disse, é uma questão fácil. Mas ortografia, essa questão da nossa norma ortográfica, quer dizer, essa nossa norma de escrita, que contempla não só a grafia das palavras, mas também a devida acentuação delas, embora esse assunto não seja um assunto tão difícil, pode, porém, ser abordado de maneira um pouco mais difícil. Isso acontece porque há palavras com que nós não temos o hábito de escrever, né? Então, assim, é uma questão de memória. Igual você tem com as pessoas. O que acontece lá? As pessoas que você vê com certa frequência, você lembra o rosto, você lembra o nome, né? Agora, imagine a pessoa que você conheceu, que você viu poucas vezes e ficou anos sem ver. Às vezes você vai, olha, eu já vi essa pessoa em algum lugar, mas você não lembra onde e você muito menos o nome dela. Com as palavras acontece algo parecido. Por que a ortografia, embora não seja difícil, pode trazer embaraços às pessoas? Porque existem muitas palavras que nós não usamos no nosso dia a dia. Nós não usamos na nossa comunicação. Em primeiro lugar, nem todos nós escrevemos com regularidade. Mesmo o WhatsApp, que as pessoas usam bastante, as pessoas usam mais mensagem de áudio, né? Então, a escrita, embora seja bastante praticada, há pessoas que não escrevem com regularidade. Então, isso já é uma coisa que pode ser um obstáculo para a ortografia. E mesmo para quem escreve com certa regularidade, você tem muitas palavras que não são de vocabulário, que não estão no vocabulário diário, não estão ali no seu cotidiano. Veja só como é que isso vai apresentar aqui, essa questão número 2. Na redação de um texto pode ocorrer uma série de dificuldades com os vocábulos da língua. Os vocábulos da língua portuguesa.
As palavras abaixo que estão graficamente corretas são, bom, as palavras. Então, nas nossas alternativas aqui, nós temos duas palavras. O que a banca espera de você, né? O que a questão lhe pede, né? O que o comando da questão sugere? Que nós temos um par de palavras e que as duas palavras têm que estar escritas corretamente. E aí você olha e fala, nossa, né? Quer dizer que tem erro aqui? Tem! Veja comigo, advogado, meteorologia. Primeira palavra, primeiro bloco, né? Segundo, bicarbonato, astigmatismo. Ah, você já achou estranho, né? Porque não é bicarbonato, né? Não é bicarbonato. Então você já achou que tem erro aqui na B, né? Já tem erro na B. Astigmatismo tá certo. E a primeira? Vamos voltar para ela. C, babadouro, beneficência. Reivindicação, bugigangas. Jabuticaba, cabeleireiro. E agora? Meu Deus, tem erro? Isso quer dizer que dessas 5, só uma está certa? Por incrível que pareça, você vai se surpreender agora. Acompanhe a primeira. Advogado, meteorologia. Advogado está certo, mas meteorologia não. Ah, não tá! Não, é meteorologia. Meteorologia, não meteorologia. Olha que sutileza, não? Meteorologia. Então aqui na letra A que está errada é a segunda palavra. Na letra B, bicarbonato. Então está errada a letra B. Astigmatismo, está certo? Beleza. Letra C, babadouro, beneficência. Aqui mais uma armadilha, né? Aqui é o contrário. Aqui está certo. Então nós achamos a nossa alternativa. Mas professor, todo mundo fala babador, né? Pega lá a criança, o bebê, coloca aquele negócio no pescoço dele, todo mundo chama de babador, né? Não, a grafia oficial que você vai achar no dicionário, o nome da palavra é babadouro. Não é babador, é babadouro. Babador pode ser um menino, né? Ele pode ser um babador, mas é um babadouro. Então, achamos. E beneficência, não é beneficência. Embora você tenha beneficiente, também não, beneficente. Então, você veja lá, ó, as pessoas falam beneficência, beneficiente, não, né? Beneficência, beneficente. Então, ó, beneficência, beneficente. Babadouro. Então, letra C. A D. O que é que tem mais? A D não está certo? Bugigangas, reivindicação? Tem erro na D? Tem, claro, senão não seria C, né? Olha lá na D. Reivindicação. Não tem aquele N. Olha só que armadilha, hein? Então, não é reivindicação. É reivindicação. Reivindicar. Tá? Então, na letra D, a primeira que está errada. E na letra E, professor, jabuticaba e cabeleireiro. O que está errado aqui? Jabuticaba, então é com U, jabuticaba, tá? E cabeleireiro, cabeleira. Cabeleireiro vem de cabeleira, então é cabeleireiro. Poxa, cabeleireiro é I. Nós temos aqui 2 ditongos. Então, cabeleireiro. Poxa, mas ninguém fala assim. Pois é. É por isso que isso pode ser essa questão, embora não seja essencialmente difícil, pode trazer dificuldade às pessoas por conta disso, né? Então, letra C, babadouro, beneficência. Tá bom? São as duas que estão corretas. Nas outras, ou as duas, ou uma só está correta. Tá bom? Vamos lá para a questão número 3. Acompanhe aqui comigo. Assinale a opção que apresenta 2 palavras que estão acentuadas corretamente. Família, economia, máquina, voo, aliás, vem, caráter, cooperativa, saída e termômetro. E agora? Você já sabe? Então isso aqui é a questão FGV, hein? E agora? Você vai
A FGV vai dar certo para você nessa questão? Se fosse agora na prova, o que você diria aqui? Família está certo? Tá. Economia está certo? Não. Então você já tira A. Por que economia não? Hiato, né, no final, né? Economia. Nunca a palavra no final terminada em ia vai acentuar. Né? Esses ditongos, esse ato no final da palavra, né? Você tem uma paroxítona, um hiato no final, economia, né? Então aí não faz jus a acento, tá? Aliás, a acentuação dos hiatos é interessante, né? Alguns hiatos vão ser acentuados, outros não. Esse aqui, igual economia, Maria, dia, sombria, né? Dessas palavras não tem acento. Máquina tem acento? Tem. E voo? Voo já teve acento. Pela norma ortográfica atual, em vigor, a norma ortográfica vigente no Brasil e nos outros países de língua portuguesa, a palavra voo perdeu o acento. Então, voo não tem acento. Letra B não tem acento. Então, a B, voo, está errada também. Então, na A, você tem família que está certa, economia não. Máquina que está certa na B e voo não. Na letra C, aliás e vem. Mesma coisa. Aliás está certo? Está. Né? Então lá, família, paroxítona, terminada em ditongo. Acentuam-se todos. Né? Todos os paroxítonos terminados em ditongo. Máquina, está certo o acento? Tá, por quê? Proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Aliás, o que é aliás? Oxítona. Oxítona terminada em A, E ou O, seguido ou não de S. Então você tem aliás e aliá. Né? Aliá é feminino de elefante. Você tem aliás e aliá. As duas palavras têm acento. Paroxítona terminada em A. Oxítona terminada em A. É um oxítono, terminou em A, seguido ou não de S, tem acento. A, E, O. Então, aliás, tem acento. Mas vem, forma verbal de ver, já teve acento. Assim como voo. Então, esses hiatos, O e E, tiveram acento na língua portuguesa até pouco tempo. Quando eu estudei, em 1900, e não é o caso, essas palavras eram acentuadas e eu aprendi na escola que tinha que colocar acento. Se não colocasse, perdia a nota. Agora é o contrário. Essas palavras foram simplificadas. Esse acento de O e de E caiu. Então, vem, não tem acento. Vem, leem, né? Deem. Nenhum deles mais tem acento. Letra D, caráter e cooperativa. Caráter tem acento? Tem. Por quê? Paroxítona, terminada em R, tem acento. Cooperativa tem acento? Não. Não faz jus a acento. Não tem porquê, né? Uma paroxítona terminada em A tem acento. Até porque nós temos a maioria das palavras femininas, a maioria das palavras femininas termina em A. E paroxítonas são muitas, então não há porquê pôr acento, né? Qual o critério na língua portuguesa para pôr acento nas palavras? O critério é a quantidade. Então, quanto menos tiver, põe acento. Então, aquilo que for abundante, não põe acento. Não tem motivo para pôr acento na palavra cooperativa. Saída tem acento? Tem. Poderia ficar saída, né? Então, se você não tivesse esse acento, você teria dificuldade para identificar se isso aqui é um hiato ou se é um ditongo. Então, saída. O I fica sozinho, ele forma uma sílaba individual. Então, nesses casos, hiato, I e U, quando fica sozinho, eu tenho que colocar acento. Então, saída, saúde. Né? Então, é isso aí. Acento em saída. Termômetro tem acento? Tem, porque a mesma regra de máquina, proparoxítona. Então, qual é a nossa alternativa correta aqui na 3? Letra E. Tá? Então, a 3 está correta, letra E. 4, né? 4, a frase em que a grafia da palavra sublinhada está correta. Então, vamos lá.
O que tiveres de fazer, faze-o depressa. Os privilégios devem ser sempre combatidos. De repente do riso fez-se o pranto. Não há no mundo senão um modo de prosperar roubando. Há cerca de 10 anos atrás as empresas decidiram mudar de filosofia. E agora, José, né? Então o que está certo aqui e o que está errado, né? Então o exercício está pedindo o quê? A frase em que a grafia da palavra sublinhada está correta. Letra A, depressa. Então você já olha, você fala, não, depressa está certo. Tá. Né? Então o que está errado nas outras? Privilégio, com I. Privilégio, não é privilégio, é privilégio. Então a B está errada aqui. De repente, separado. De repente. Então não é junto esse de repente com 2 R's, terrível aqui, né? Então não é isso. Senão, não há no mundo senão um modo de prosperar roubando. Tá certo esse senão? Olha, existe senão separado e senão junto. Neste caso aqui, não há no mundo senão um modo de prosperar roubando. Quer dizer, não há no mundo a não ser um modo de prosperar roubando. Esse senão aqui deveria ser junto. Tá? Tem o senão separado e tem o senão junto. Caso, como eu sei se o senão é separado ou junto? E agora, senão junto, senão separado, e agora, né? Em português é difícil. Não! Fala o seguinte, quando o se e o não são separados, são duas palavras, eu substituo o se por caso. O senão é separado quando o se for conjunção condicional. Então, conjunção condicional, mas advérbio de negação. Então, se é conjunção condicional, eu posso substituir esse se por caso, né? Desde que. Então, não há no mundo, caso não um modo de prosperar roubando, não dá certo, né? Então esse se não é junto. Você vai por eliminação, tá? É mais fácil você lembrar. Há cerca de 10 anos atrás. Então aqui nós temos aí um erro, ó, né? Então, esse acerca aqui deveria ser o quê? A com H. Né? Eu vou até escrever no quadro aqui. Veja, né? Como é que deveria ser esse acerca? Deveria ser assim, ó. A cerca de. Tá? Nós temos acerca de e acerca de. Ih, pronto, o professor já está dificultando a minha vida. Está falando sério que eu tenho 3 formas? Acerca e acerca? Pois é. Então, neste caso, como eu tenho a ideia de tempo decorrido, é A com H. Há cerca de 10 anos. E aliás, aqui está duplamente errado, né? Eu tenho que tirar o atrás, porque se é tempo decorrido, eu não preciso do atrás. Isso aqui é um pleonasmo vicioso. Então, há cerca de 10 anos. Tá? Há cerca de 10 anos. Tá? Então, eu colocaria lá com o H. Para deixar o atrás, eu deveria dizer não dá. Então, de qualquer jeito, vai ter que ser assim, né? Então, há cerca de 10 anos, as empresas decidiram mudar de filosofia. Então, esse acerca tem que ser com H e o cerca separado, né? Então, acerca de, tempo decorrido. Esse acerca de do meio, que é o acerca junto, como está aqui, ele pode ser substituído por sobre. É a ideia de assunto. Eu falei, nós estamos estudando hoje acerca de gramática. Então, acerca de junto, assunto, sobre. E o acerca de, ideia de proximidade. Então, por exemplo, eu andei uma distância a cerca de 300 metros. Aí, proximidade, é separado. Tá? É isso. Vamos lá, questão número 5. Assinale a opção que mostra a frase cuja lacuna deve ser preenchida com a primeira das formas entre parênteses. Bom, isso aqui pode dar dúvida para muita gente, né? Algumas são fáceis.
cavaleiro, cavalheiro. Né? Olha como são parecidas, né? Isso aqui eu chamo de palavras parônimas. Então, cavaleiro, cavalheiro, ó. Tá? Cavaleiro, cavalheiro é um homem que jamais bate uma mulher sem primeiro tirar um chapéu. A frase é horrorosa, machista, né? Mas isso aqui foi uma questão de prova da FGV. Então, coloquei do jeito que está lá. B. A indústria do vestiário ou vestuário se beneficia do sexo. Ou você acha que as pessoas andariam com os jeans apertados desse jeito se não fosse pela conotação sexual? Vestiário ou vestuário? Então, veja só, né? Palavras parônimas. C. A diminuição eminente ou iminente do nível da água dos reservatórios trazia preocupação aos governadores do estado. Eminente ou iminente? Letra D. As mudanças no Código Penal incluem possibilidades de penas mais duras aos criminosos, possibilidades de infligir penas ou infringir penas. Vamos acompanhar. E letra E, as novas medidas presidenciais vieram retificar o acerto das votações ou ratificar o acerto das votações do Congresso Nacional. E agora, né? Bom, vamos acompanhar então nossa prova, né? Essa questãozinha aqui da FGV. É um homem que jamais bate uma mulher. Cavaleiro ou cavalheiro? Então, no caso aqui cavaleiro é quem anda a cavalo. Cavalheiro, um homem gentil e educado, né? Pois esse aqui é um paradoxo. Então, no caso, seria cavalheiro. É um homem que jamais bate uma mulher. Porém, aqui diz o que? Denunciado? A frase cuja lacuna deve ser preenchida com a primeira das formas. Cavalheiro é a segunda. Então, não é a letra A. Tá? Então, esqueça. Não é a letra A, porque seria cavaleiro, né? A primeira, mas aqui não bate cavaleiro, né? Cavaleiro é quem monta cavalo. A indústria do vestiário e vestuário se beneficia do sexo. Ou você acha que as pessoas andariam? Bom, vestiário ou vestuário? Então, vestiário, o lugar onde as pessoas se vestem. Um vestiário do clube, por exemplo. Um vestiário na escola. Quer dizer, um lugar onde as pessoas se vestem. E agora? Né? A indústria do vestiário? Não, né? A indústria do quê? Do vestuário. Vestiário é o lugar onde as pessoas se vestem. Vestuário, vestimenta, roupa. Né? Então você vê que são palavras parecidas, são palavras parônimas. Mas no caso é a indústria do vestuário. Não é a indústria do vestiário, não é a fabricação de vestiário, aí é construção civil, né? No caso é a indústria do vestuário, a confecção, né? A costura. Então, vestuário é a segunda, então também não é a letra B. Né? Porque o exercício, o enunciado pede que tem que ser a primeira das formas entre parênteses. Vamos acompanhar a letra C. A diminuição do nível de água dos reservatórios trazia preocupação aos governadores de estado. A diminuição eminente ou iminente? E agora, essa diminuição é eminente ou iminente? Então, eminente, ilustre, importante. Por isso você tem o pronome de tratamento vossa eminência. Então, eminente, importante. Iminente, aquilo que está perto de chegar, aquilo que está próximo, aquilo que está se aproximando. Tá? Então, o colapso, o concurso, a data do concurso é iminente. Então, iminente, está na iminência de chegar. Então, a diminuição iminente do nível de água. Não é a diminuição iminente, não é ilustre a diminuição, né? Então, é a segunda. Então, também não é a letra C. Então, nós vimos aqui que na A, B e C, nas duas, é a segunda palavra que preenche a lacuna. Então, nós vamos ficar entre a D e a E. As mudanças no Código Penal incluem possibilidades de infligir
ou infringir penas mais duras aos criminosos? O que você acha? O que você acha? Bom, se você achou que é essa, está em dúvida? Olha a segunda. As novas medidas presidenciais vieram retificar o acerto ou ratificar o acerto? E agora, hein? Bom, e agora, está em dúvida? Veja qual é. As mudanças no Código Penal incluem possibilidades de infligir pena, impor a pena, infligir, castigar, infringir, desobedecer, infringir dá origem à palavra infração, então são palavras cognatas, infringir, infração, então infringir, infração, então infringir é desobedecer a lei, infligir, castigar, impor uma pena. Então é a primeira. Achamos a nossa resposta, letra D. As mudanças no Código Penal incluem possibilidades de infligir penas mais duras aos criminosos. Portanto, é a primeira questão. Letra E. As novas medidas presidenciais vieram retificar ou ratificar? Retificar é corrigir. Ratificar é confirmar. No caso, vieram confirmar o acerto das votações do Congresso. As novas medidas vieram confirmar, não vieram consertar ou arrumar, modificar, né? Elas não poderiam modificar o acerto das votações. Elas vieram ratificar, confirmar. É a segunda, né? Não é a primeira. Então é a letra D, tá bom? Não tem erro.